Fala, meu povo! Bom, no meu último vídeo eu passei rapidamente aí, né, pela história aí da criação da Iugoslávia, uma colcha de retalhos étnicos, né, enfim. E aí, continuando, quando chegou em 1980, o Tito morre, né, e aí as coisas começam a se complicar, porque aquelas rivalidades étnicas, né, que estavam adormecidas, elas começam a acordar novamente, né? E aí o medo de todo mundo sempre foi a Sérvia, né? A Sérvia sempre foi o grande problema da região. Ela sempre teve um interesse imperialista, né, de criar ali a Grande Sérvia e tal. E aí, o que as repúblicas que compunham a Iugoslávia fizeram para que a Sérvia não começasse a crescer e querer dominar toda a Iugoslávia? Eles criaram um sistema rotativo, né, de comando no país. Então, a cada mandato, uma das repúblicas elegeria ali o presidente, que seria o gestor do país, para impedir que a Sérvia tomasse conta de tudo. E aí, olha que coisa interessante e que azar, né? E que coisa maluca que aconteceu. Quando nós chegamos ali no final da década de 80, a partir de 89, queda do Muro de Berlim, nós tivemos a dissolução de todo o bloco comunista. E aí, sem o comunismo, né, influenciando a Iugoslávia, alguns países, né, como por exemplo a Eslovênia e a Croácia, sempre muito ligadas ali ao mundo ocidental, estão na beiradinha da Iugoslávia, já fizeram parte do Império Austro-Húngaro, hoje, por exemplo, fazem parte da União Europeia. Então a Eslovênia e a Croácia, né, elas resolveram sair da Iugoslávia. Né? O mundo começou a se globalizar, foi criada logo depois ali a União Europeia, e a Eslovênia e a Croácia, países católicos, alfabeto latino e países mais conectados ao mundo ocidental, essas duas repúblicas se autodeclararam independentes da Iugoslávia. E por azar, naquele momento, né, 1991, o poder rotativo da Iugoslávia estava nas mãos da Sérvia, a figura ali do Slobodan Milosevic. E o Slobodan Milosevic, ele não queria a fragmentação da Iugoslávia. Na verdade, ele tinha como propósito que a Iugoslávia fosse a grande Sérvia, né? Então, o que acontece? Em todas as repúblicas onde nós tínhamos sérvios, já que, como eles ficaram juntos por décadas, os sérvios se espalharam por outras repúblicas. Onde tinha sérvios, nós tivemos guerra, né? Porque o Slobodan Milosevic, ele apoiava militarmente as minorias sérvias nas repúblicas vizinhas. Então vamos lá, um por um, para vocês entenderem que rolo que foi. A Eslovênia foi o primeiro país a se autodeclarar independente. É um país que está ali na divisa ali com a Itália, né? Enfim. E como a composição étnica da Eslovênia é muito pura, né? Basicamente 91% da república é composta por eslovenos, os sérvios são só 2%. Então a guerra da Eslovênia durou 10 dias e a Sérvia deixou a Eslovênia seguir o seu próprio caminho. A Croácia aí já foi um pouco diferente, né? Sempre existiu uma rivalidade entre croatas e sérvios, né? Eles falam línguas parecidas, mas diferentes. O sérvio é ortodoxo, o croata é católico, existem diferentes culturas. Durante a Segunda Guerra Mundial, eu falei, né? Vários croatas apoiaram a Alemanha, enquanto os sérvios não, enfim. Então sempre teve uma rivalidade entre os dois. E aí que está o problema, né? 12% da Croácia era composta por sérvios, principalmente a região da Krajina. Então, o Slobodan Milosevic, ele apoiou militarmente essa minoria sérvia dentro da Croácia, para que ela não aceitasse a criação da Croácia, né? Ou se
a Croácia fosse criada, que esse pedaço de maioria sérvia ficasse de fora. Obviamente, né, a Sérvia iria fagocitar, né, esse pedaço da Croácia de maioria sérvia para ela, né, isso é óbvio. E aí foi uma guerra realmente sangrenta, durou anos, né, milhares de mortes. Então a guerra entre croatas e sérvios foi uma guerra étnica. Então os dois lados usando aí da questão da limpeza étnica, né, que é expulsar quem não for da sua etnia daquela região, principalmente os sérvios, né, eles são mestres nesse quesito, que é um crime de guerra, inclusive. E paralelamente à guerra entre Croácia e Sérvia, nós tivemos o maior de todos os conflitos, né, que é a Bósnia-Herzegovina, que em 1992 se declarou independente. Ô, gente, a Bósnia foi a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, quase 100 mil mortes. E por que a Bósnia, né, capital Sarajevo, por que ela foi um problema tão grande? Né? Porque a Bósnia, ela é uma mini Iugoslávia. Vou passar os dados para vocês aí, né, e vocês vão entender. 44% da Bósnia é composta por bósnios muçulmanos. Aí lembra do meu vídeo anterior, né? A região foi invadida pelos muçulmanos e ela deixou ali um rastro de islamismo, né, que é seguido por vários bósnios, né? Então 44% da Bósnia é muçulmana, são os bósnios, né, que nós chamamos, 31% sérvio e 17% croata. E aí, meu amigo, vocês entenderam como que é a composição étnica da Bósnia? Tem muçulmano, tem sérvio ortodoxo e tem croata cristão. E aí, um balaio de gato, né? Todo mundo lutando contra todo mundo. Foi uma guerra que foi até 1995, a OTAN teve que intervir, né? E a Bósnia, em 95 ela foi pacificada, mas ela é o que a gente chama de estado tampão, né? O que é um estado tampão? É mais ou menos o que é a Bélgica, né? Assim, só para fazer um paralelo. A Bélgica, metade dela fala holandês e é influenciado pela Holanda, é a região do Flanders. E uma parte, que é a Valônia, fala francês e é influenciado pela França. E aí, a Bélgica vai ser influenciada por quem? Ela vai ser dividida e vai ter Holanda e um pedaço vai para a França? Não, vai ser um estado tampão. Então, se entre A e B existe uma interseção, cria-se o país C entre os dois. Então a Bélgica, ela é um misto ali de Holanda com França, né? E a gente chama essa configuração aí de um estado tampão, né? Um estado entre outros dois ali e fica ali no meio do caminho, né? Então a Bósnia, ela foi pacificada e hoje ela é governada por um governo que são os sérvios da Bósnia e junto um outro governo que é a junção ali dos croatas com os muçulmanos. Então eles dividem o poder e dessa forma esse estado tampão aí, né, que é uma mistura de sérvio, croata e muçulmano, eles conseguem coexistir com alguma paz, mas essa paz custou muito caro, né? 100 mil mortes, limpezas étnicas, tivemos um massacre em Srebrenica, né, que os sérvios da Bósnia mataram milhares de muçulmanos bósnios. Então, hoje, eu indico até um filme, né, que chama A Caçada, que ele é baseado na história da busca pelo Karadzic, que era o líder sérvio da Bósnia, não da Sérvia, né? Ele era o líder da República Sérvia dentro da Bósnia. E ele realmente praticou genocídios e ele ficou por muitos anos sumido, protegido pelos sérvios da Bósnia, e a captura dele foi fenomenal. E isso gerou um filme que é baseado nessa história aí, né? Claro, com mistura de ficção, que é A Caçada, com Richard Gere, que é um filme muito interessante. O Karadzic, ele ficou conhecido como o carniceiro dos Balcãs. Uma questão também
muito complexa. Bom, a Macedônia também conquistou sua independência em 92, lá não tinham muitos sérvios, então não tivemos muitos problemas, e ainda teve um último capítulo, né? Ali por volta de 98, uma região da Sérvia chamada Kosovo também resolveu querer a sua independência. O Kosovo, ele é uma região muito interessante, que ele é composto 92% por descendentes de albaneses, muçulmanos. E qual que é a diferença do Kosovo para os outros países que foram criados? O Kosovo, historicamente, sempre fez parte da Sérvia. Então imagina aqui comigo, se a Sérvia não queria permitir a independência da Croácia, da Eslovênia, da Bósnia, imagine então uma região que sempre foi dela, apesar de a maioria da população ser de origem albanesa. Então o Milošević, mais uma vez, ele não permitiu a independência do Kosovo e começou a praticar a limpeza étnica. Qual que era o pensamento dele? Bom, se a maioria do Kosovo é de albaneses e por isso eles querem independência, vou tirar esse povo do Kosovo e vou resolver o problema dessa forma. E aí a OTAN, mais uma vez, teve que agir, bombardeando Belgrado, capital da Sérvia, até que a Sérvia parasse de praticar violências contra os descendentes de albaneses. E o Kosovo, ele ficou no meio do caminho, né? Desde 2008, metade do mundo considera Kosovo um país, por exemplo, os Estados Unidos consideram, tem até uma base lá gigantesca, né, extremamente estratégica, porque fica ali relativamente próxima da Rússia, enfim. E uma outra metade não considera Kosovo país, considera Kosovo pertencente à Sérvia até hoje. Então, por exemplo, a Rússia, que é parceira da Sérvia, não considera Kosovo país. A Espanha tem dificuldade de reconhecer qualquer novo país, né? Porque dentro da própria Espanha tem movimentos separatistas, então aceitar a criação de novos países pode incentivar, por exemplo, a criação da Catalunha dentro da própria Espanha. E o Brasil também não reconhece Kosovo até hoje. Eu acho que essas questões diplomáticas, elas são muito assim, né? O que eu ganho reconhecendo esse país? E o Brasil, né, até hoje, não reconhece Kosovo como um país. E por fim, nós tivemos, né, a criação de Montenegro, que são os montenegrinos. Eles fizeram um plebiscito, uma enquete, e a enquete deu vitória para a criação de Montenegro, e Montenegro saiu da Sérvia, foi o último país a ser criado. Então a Iugoslávia, ela se transformou pela ordem, né? Na Eslovênia, na Croácia, na Bósnia, na Macedônia, né? Em Montenegro, a própria Sérvia, né? É o que sobrou do império que eles gostariam de fazer. E o sétimo aí seria o Kosovo, mas aí metade do mundo considera, metade não. Então a Iugoslávia se transformou em 7 países. Realmente uma história muito impressionante. Demorou? Espero ter dado a vocês pelo menos as bases desse complexo problema. Fiquem com Deus. Abraço do Clebinho.